Mais uma vez, boa noite. Então, estamos iniciando aqui a fala do Marcão. Hoje, uma aula especial aí, onde eu vou dar uma prática bem importante na estratégia logística para vocês. E tenho certeza que vai ficar um aprendizado bem legal aí. Depois vocês vão poder exercitar isso no segundo período, né? Bom, segunda parte de um assunto que a gente começou na aula passada. E, pessoal, assim, ó, a organização de redes logísticas, de rede de suprimentos, que é o nosso tema principal, né? É uma organização como todas as outras organizações que vocês já conhecem. Se vocês estiveram lá nas primeiras aulas do curso de administração, quando a gente fala de organizações, a gente fala de planejamento, a gente fala de controle, a gente fala de definição de responsabilidades. Quando a gente, então, está organizando uma cadeia de suprimentos, ou uma rede de operadores logísticos, enfim, essas coisas a gente vai tratar como sinônimos, né? A gente também precisa de claras definições de responsabilidades, ter um plano, ter monitoramentos, tá? Isso aí tudo a gente vai falar hoje, tá? Então, a gente já vai aprender, ainda sem entrar nos cálculos, mas bem mais adiante, né? Mas vamos aprender hoje já a organização, pelo menos em termos qualitativos, conceituais, estruturais, de uma cadeia de suprimentos, de uma rede de suprimentos. Então, ela não deixa de ser uma organização administrativa como todas as outras, só que envolvendo mais de uma empresa, né? Normalmente tem, no mínimo, uma empresa gestora, essa sim vai ter uma preocupação maior com todos os participantes, e pelo menos uma empresa integrante da rede, tá? E a empresa embarcadora, a empresa demandadora do serviço logístico, tá? Então envolve no mínimo 3 partes, né? Botou aí 2 ou mais partes em qualquer relação, a gente já precisa se organizar, senão ninguém se entende, tá? Então é isso que a gente vai ver. Vocês sabem, né, organizações são estruturas humanas, seres humanos falham, seres humanos têm crenças, ideologias, aprendizados, conhecimento, né, e isso aí tudo eu tenho que aproveitar para o bem da organização, né? Então, tudo que eu tenho que fazer numa rede de operadores logísticos é tentar fazer essa turma toda, ainda que sejam 10 empresas, pode acontecer, dependendo da envergadura que eu quiser dar, né, o que eu tenho que conseguir fazer se todo mundo trabalhar pelo mesmo objetivo. Então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal, mesmo numa empresa, né, olha só como é complicado, tá, o que eu vou mostrar para vocês aqui. Então assim, ó, isso aqui seria um organograma básico de qualquer empresa, né? Toda empresa, não interessa o nome que eles dão lá, eles têm lá uma cúpula, né? Normalmente tem uma parte mercadológica, de, né, marketing, aí juntam vendas, uma parte financeira e uma parte de operações, que é onde a gente realiza as atividades, né, de transformação lá, né? Muito bem. Então, cada um tem lá suas responsabilidades, né? O marketing vai cuidar de vendas, publicidade, serviço ao cliente, finanças vai cuidar de custos, processamento, retorno do investimento, operações, né, vai cuidar de estoque, programas de produção, qualidade, quer dizer, são temas que vocês, inclusive, aprendem. Pessoal, estou chamando mais aqui o link com o pessoal da administração, porque eu estou mais acostumado a dar aula na administração, mas vocês têm disciplinas de marketing, de finanças, de operações, e lá vocês aprendem esses conteúdos aqui. Legal? Isso é eterno, em qualquer organização, seja ela uma única empresa ou seja uma rede de empresas com finalidades logísticas, que é o caso de uma rede de operadores. No aspecto logístico, aqui tem uma correlação aqui, né? Então, o autor citou uma série de motivações. Motivações são o que eles desejam, né? O que o marketing quer da logística, o que finanças quer da logística, o que operações quer da logística. E vocês vão ver que muitas vezes essas motivações, elas são conflitantes. Olha só, o marketing, ele quer grandes estoques, o marketing quer poder vender, se o cliente pediu agora, eu quero poder procurar lá no meu estoque e já ter. Não quero dizer para o cliente, espera mais um pouquinho que a gente não vai produzir. O marketing quer vender logo, ele quer fechar a venda o quanto antes, ele sabe que muitas vezes o possível comprador, o possível cliente muda de ideia, né, se esperar muito. Já finanças, não. Tá louco com esse negócio de botar muito estoque? Vamos, estoque mínimo necessário. Esse estoque é capital parado, aquela história toda. Isso vai ter custos no capital de giro, a gente tem que tomar dinheiro emprestado enquanto podia estar fazendo outras coisas, e aí vamos gastar estoque. E operações também quer grandes estoques, tá? Então, finanças fica exprimido aqui no meio, é o único que quer estoque mínimo. Operações também quer porque não quer que falte matéria-prima, também quer poder estar atendendo o marketing na hora que precisa. Então, assim, só para citar 2 exemplos, né? E assim vai, né, nos mais variados níveis de motivações aqui, né? Finanças sempre querendo baixar o custo, o marketing sempre querendo entrega mais rápida, já
a operação quer o mínimo de incomodação, quer, né, baixos níveis de serviços, não quer muita incomodação, não quer diversificar demais, é justamente o oposto do marketing, que é altos níveis de serviço. Então esse pessoal aqui muitas vezes está brigando. Olha, e eu cansei de ver isso em empresa, e vocês vão ver isso muitas vezes nas empresas. E o cara da logística fica lá, meu Deus, cara, como é que eu resolvo tudo isso? Então, se numa empresa já acontece tudo isso, imagina numa rede de suprimentos que envolve várias empresas. E aí eu tenho lá, cada empresa tem o seu marketing, a sua finança, a sua operação, e cada empresa com o seu interesse próprio. Complica mais ainda. Então, o grande esforço de uma rede, da gestão de uma rede de suprimentos, a gente vai ver isso depois, nos exemplos, é conciliar interesses aqui. Não é tarefa fácil, tá? Então, isso aqui é só para exemplificar o desafio que a gente tem. Então, assim, ó, é óbvio que a gente tem que estar sempre olhando os custos, né? E as necessidades de serviço, a qualidade do serviço. Essa questão de equilíbrio, custo e qualidade vivem competindo. E os conflitos são os mesmos. Tá? Então, a gente tem que estar também achando um jeito de conciliar. Mas dá para se organizar, pessoal, né? É possível, vocês vão ver. A gente tem como organizar bem a gestão de materiais, a distribuição, né? Enfim, ao longo de toda a cadeia. Né? Então, a gente vai ver isso nos exemplos a posterior. Pessoal, aqui é só para também situar vocês, tá? O que eu vou mostrar para vocês é o suprassumo, né? É assim, ó, bom, no mundo ideal a gente tem que tentar caminhar para fazer o que a gente está aprendendo aqui. Na realidade, é sempre assim? Não, não é, pessoal, tá? Você sabe. A gente aprende sempre o ideal dentro da universidade, mas cabe a nós, professores, trazer sempre uma dose, pela nossa vivência, de realidade. Tá? Então, entre o ideal, eu não chamo teórico, tá, pessoal? Porque toda teoria vem de uma prática. Se hoje vocês estão aprendendo alguma coisa, é porque alguém já praticou no passado. Todas as coisas que a gente aprende na faculdade, as pessoas, tudo é muito teórico. Sim, mas isso aí só existe porque alguém montou uma teoria a partir de uma prática. Claro que daí o pessoal acrescenta lá, pela metodologia científica, alguns elementos a mais e acaba parecendo uma coisa teórica. Mas toda teoria vem da prática. Tá? Não tem teoria que o cara sonhou de noite, vou inventar lá o conceito de rede de operadores logísticos, quem sabe isso cola, nunca vi na minha vida, mas vou inventar e vou escrever um livro sobre isso. Não existe isso aí. Livros, artigos, todo o material que vocês leem, alguém já testou aquilo ali. E deu certo, senão o cara não ia publicar. Tá? O mundo científico é assim. Eu já escrevi livros, já escrevi artigos, já orientei alunos lá no mestrado e mesmo na graduação fazer isso. A gente tem que observar a prática. Só que o que acaba acontecendo? Toda observação da prática ela é centrada num escopo lá, numa empresa, ou mais de uma empresa, ou numa realidade que se apresentou para aquele autor. Quer dizer que ele viu tudo? Não, ele não viu tudo, ele viu o que ele viu uma parte do todo. Então, o cara escreve um livro sobre aquilo ali, ainda sempre vai estar representando um pedaço. E o resto? E o resto ainda está para ser investigado, ainda está para ser escrito, ainda está para ser estudado, tá? Mas vai ter livro sobre tudo? Não, nunca vai ter livro sobre tudo. Vai ter o livro que o cara quis escrever em cima do que ele viu, tá? Do que ele viu na prática. Mas dá para viver assim? Claro que dá para ser feliz assim, sem problema nenhum, tá? Aí o que a gente faz? Qual é o papel do gestor, do economista, do secretário executivo, do engenheiro de produção, os profissionais que atuam na área empresarial? Cara, eu tenho que pegar aquela parte lá que eu estudei em aula, ou que eu aprendi teoricamente, ou mesmo em laboratório, e mesmo uma prática de laboratório, ela ainda é isolada, às vezes, da realidade. A gente fala isso, eu sou engenheiro químico, né? Então, tudo que eu aprendi nos laboratórios de química, eu aprendi a fazer, mas quando eu cheguei nas empresas para fazer na prática, na realidade mesmo, meu Deus, já mudava tudo. Como eu falei, sempre tem um distanciamento entre o que a gente mostra no ideal e o que a gente vivencia na prática. Então, eu falei tudo isso para vocês entenderem isso aqui, ó. A gente acaba, sim, encontrando estruturas organizacionais em cadeias de suprimento mais informais, semi-informais e bem formais. Eu até diria que as bem formais aqui são até menos, né, em menor quantidade. O que mais tem é informal e semi-informal. Não é todo mundo formado em administração, economia e coisa. O pessoal vai, muitas vezes, aplicando o que aprendeu na vivência, na experiência, né, e acabam criando organizações informais, sem muita estrutura, na base da confiança. Aí, de repente, alguém entra um pouquinho mais letrado lá em algum desses assuntos, tenta botar um pouquinho de ordem, né? Faz lá uns fluxogramas, uns procedimentos, cria alguns indicadores, ou seja, aquilo que a gente aprende na qualidade, né? Ou na gestão em geral. Então, já tenta colocar um pouco mais de organização na empresa e aí, se ele vai evoluindo, se ele continua evoluindo,
vai chegar num ponto que está tudo muito bem definido, autoridade, responsabilidade, posição de cada gestor, né, níveis de desempenho almejados, e é o que se espera. Então, a gente caminha do informal para o formal, mas não quer dizer que não dá para parar no meio desse caminho aqui. Então, não existe um tipo dominante, né? As empresas são um misto disso aí, né? Tem algumas partes mais formais, outras menos formais, mas é importante que a gente também tenha essa consciência ao elaborar uma cadeia ou uma rede de suprimentos. Eu tenho que sair da informalidade, tá? Eu não posso ficar a vida inteira na informalidade. Bom, então para isso, pessoal, a gente tem que aprender a fazer gestão interorganizacional. Introduzir mais um nome difícil na vida de vocês, né? Relações interorganizacionais. O que é isso? Bom, quando eu faço um contrato com um fornecedor logístico, por exemplo, eu contrato uma transportadora, aí, eu sou lá da MOR, né? A MOR chama a Modal, só para dar um exemplo, até que eu vivencio, que é uma transportadora aqui de Santa Cruz, e diz o seguinte: escuta, vocês não querem transportar um pouco das nossas cargas ali para a região de Santa Catarina e coisa e tal, sei que vocês atendem para lá. Aí a Modal olha, não, tá, bota um orçamento, a MOR aceita, tá, vamos fazer um contratinho, tu vai levar 200 cargas, né, nos meses tais e tais, ali que a gente escoa a nossa produção lá para Santa Catarina, ou de Santa Catarina para cá, porque a MOR importa muita coisa, né, esse material importado entra pelos portos. Então, assim, ó, ao fazer um contrato, eu estou formalizando uma relação interorganizacional, entre organizações, entre a MOR, que é uma organização, e a Modal, que é uma outra organização, no caso ali um operador logístico, ok? Ou uma empresa do setor logístico. Tá? Então, assim, é claro que, olha só, nessa história a MOR está querendo ganhar dinheiro, e a Modal também. Não tem ninguém bobo ali na história, tá? Todo mundo está tentando ganhar a sua partezinha. Então, eles vão fazer o acerto, vão fazer a relação, se for bom para os dois lados. Né? Ninguém vai botar no prejuízo ali. Isso você sabe. É do mundo dos negócios. Mas cada um tem a sua administração, né? Porém, em alguns momentos, eles podem chegar à conclusão assim, puxa, a MOR chega para a Modal, Modal, eu estou te dando 200 cargas aí, quem sabe se eu te der umas 300 cargas, tu baixa um pouquinho esse teu preço, o que tu acha? Aí tu vai ter mais cargas, tu pode levar o tabaco e voltar com cadeira ou com material importado, enfim, vamos tentar um arranjo aí que seja de interesse mútuo e, de repente, a gente melhora a nossa relação. A partir do momento em que eles começam a travar esse tipo de combinação, que vai além de uma simples relação contratual, não. O teu negócio é pegar meu material no porto, trazer para cá, ou trazer daqui para o porto. E pronto. Não, nós vamos tentar montar uma estratégia em conjunto. E aí já entra o conceito de interesse comum. E aí a gente já começa a ver, né, o que é bom para ambos, mas de uma forma mais convergente, mais parceira. Por isso que a gente fala tanto em parceria no mundo da logística, né? Ali já começa a ter um gerenciamento um pouquinho mais interorganizacional nos termos em que a gente vai aprender aqui, tá, pessoal? Os conceitos que vocês mais vão ver estão representados aqui nesse diagrama, tá? Das relações interorganizacionais. Quando é uma coisa mais isolada, assim, né? Eu contratei o cara lá para fazer a minha mudança. Estou dando um exemplo, né? Eu, Marcão, aqui precisei fazer a mudança, fui lá numa transportadora que tinha um caminhão que coubesse toda a minha mudança, disse, tem que levar tudo lá para a minha casa nova. Tudo bem, eu vou fazer mudança, o quê? Uma vez a cada 10 anos, se muito. É uma relação meramente eventual, tive uma transação, os caras pegaram lá todo o meu mobiliário lá e trouxeram para uma casa nova. Eu fiz uma transação logística. Estou aqui no nível mais baixo de todos. É uma coisa bem isolada. Não tenho preocupação de fidelizar eles não têm muita preocupação em me fidelizar, porque já sabem que é uma coisa bem pontual. Acontece no mundo empresarial também, né? Transporte de máquinas, equipamentos, ou coisas assim que são mais esporádicas. A partir do momento que eu quero uma coisa mais frequente, né, aí normalmente a gente já faz um contrato, com cláusulas, com metas, com nível de serviço, com preço. E quem não cumpre está sujeito a multas. Né? Então, ali já entra o primeiro nível de relação mais formal. E as empresas sempre tentam, né, e aí das várias partes envolvidas, sempre, né, chegar na aliança estratégica, ou alguns chamam também de parceria. Ali, pessoal, a gente já compartilha interesses, tenta entender cada um a necessidade do outro, compartilha valores, metas e até estratégias. A MOR está querendo baixar o seu custo logístico e entende que a Modal é uma empresa boa para fazer uma parceria e vai propor alguns desafios. Modal, se fizer isso, lá nos teus custos, de repente, né, me abre teus custos aí, que de repente eu te ajudo. Né? Então, passa a ter uma relação mais próxima de aliança mesmo, gente se juntando, empresas, organizações se juntando para um bem maior
da cadeia, né, enfim, da rede logística que eles pertencem. Claro que aumenta a complexidade. Não é fácil fazer uma aliança estratégica duradoura, mas nós temos exemplos, a gente vai ver alguns depois aí ao longo. Bom, pessoal, a forma mais tradicional, e a gente não poderia deixar de apresentar, porque é essa mais tradicional mesmo, são os contratos logísticos. Então, saindo já da informalidade, do fio do bigode, né? Eu contratei o meu cara da mudança lá, quando foi fazer a mudança na minha casa aqui, eu não fiz contrato, simplesmente cheguei, escuta, quanto é que vocês cobram para fazer um frete assim, 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 vai estar mais ou menos, aí eles foram lá, deram uma olhada, não, isso é tanto. Legal, tá fechado. Tudo no WhatsApp ali, o nosso contrato, se muito, eram as coisas digitadas lá no WhatsApp, né? E hoje em dia a gente amarra muita coisa pelo WhatsApp, mas é informal, né? Muitas vezes de boca a boca ali. Tá? No mundo organizacional, você sabe que não pode ser assim. Então, no mínimo, um contratinho tem que ter. Tá? E com o tempo, talvez, ganhando confiança, a gente pode fazer uma parceria mais estratégica. Então, pessoal, quando a gente faz um contrato, né, e a gente quer que uma empresa, então, cuide para nós de uma operação logística, de todo ou em parte, mediante um preço que eu vou pagar lá para eles. Né? Então, você sabe. Normalmente, tá, a expressão mais comum de contrato é também chamada de terceirização. Então, muitas companhias no mundo da logística, elas inclusive nasceram de frotas próprias das empresas. Tá? A Modal, só para vocês terem uma ideia, eu sei um pouquinho da história deles, porque a gente conhece bem o proprietário, lá, o sócio, o gestor. Também, ele era um funcionário, né? Havia toda uma estrutura de gestão logística dentro de uma fumageira e ele gerenciava. E ele estava muito bem posicionado na empresa. Até que um dia a empresa disse, olha, cara, nós vamos terceirizar toda essa tua atividade aí. Então, assim, ó, se tu quiser continuar trabalhando com a gente, monta a tua empresa. Bah, o cara não tinha dinheiro, não tinha nada. Bah, meu Deus, como é que eu vou comprar caminhão? Não, dá um jeito. Ele iniciou com, só para vocês terem uma ideia, o único bem que ele tinha era um Fuca na época, um Volkswagen, aqueles modelos antigos. Isso faz bastante tempo já. E ainda assim, ele tinha comprado em sociedade com um amigo lá. Então, na verdade, tinha meio Fuca. Assim começou a empresa dele, com meio Fuca. Não tinha nenhum caminhão. Aí ele fez umas parcerias lá com alguns transportadores autônomos que ele conhecia, começou a fazer os primeiros transportes. Não demorou um ano, ele já tinha dinheiro para comprar um caminhão. Então foi indo, né? Hoje o cara tem 40, 50 caminhões lá e está atendendo um monte de empresas. Então, pessoal, de fato, né, muitas dessas empresas começaram com serviços terceirizados e eles foram se especializando em serviços logísticos. Outro exemplo de transportadora que eu cito aqui é a VBR, essa já partiu para um 3PL, né? 3PL, que você já viu no conceito, né? Então ela já não só fazia o transporte, mas já gerenciava armazéns, né? Gerenciava uma cadeia de outros transportadores terceirizados, quer dizer, já tinha uma gestão sobre mais serviços. E hoje ela é parceira, a VBR, da Pirelli, né? A gente até citou como exemplo na vez passada, porque não é coisa pouca, tá? A Pirelli, para escolher os seus fornecedores, tem que ser muito confiável. Então, assim, ó, pessoal, 85% das empresas, isso é uma estatística, né, que utilizam serviço externo gastam menos de 20% de seus orçamentos de logística com esses provedores. É só uma relação aí para a gente ter um número, né, não é uma fatia assim tão grande. Muito bem. Então, pessoal, os contratos logísticos, eles acabam, sim, sendo mais valiosos, aparecendo com mais frequência nas relações de 3PL, né, quando eu contrato uma empresa, exemplo, contrato a VBR e a VBR vai comandar as transportadoras, várias que vão fazer o meu transporte, no caso a Pirelli, vai também coordenar lá os armazéns e, de repente, vai fazer até processamento de pedido, enfim, aí depende do que eu botar no contrato. Mas eu já quero que eles coordenem tudo. Tem problemas, pessoal. Eu falei para vocês que aumenta o nível de complexidade à medida que a gente vai saindo de uma situação meramente eventual para uma situação mais contratual mesmo e migrando aí no futuro para uma situação de aliança. O que o pessoal mais reclama? Que às vezes a empresa provedora, né, não tem muito entendimento dos negócios do cliente. Então, por exemplo, uma empresa que se estabelece recentemente aqui em Santa Cruz e queira atender fumageira vai ter que entender de tabaco um pouco. Senão, as fumageiras nem pegam. Tem uma série de peculiaridades. Tá? Uma coisa é tu transportar cadeira da morte, outra coisa é tu transportar um fardo de fumo. Então, tem que entender do negócio, das peculiaridades, as regras sanitárias, etc, etc. Outra reclamação muito comum, isso aqui só para você saber que existem problemas, não é um mar de rosas, como eu falei. Às vezes as capacidades são inferiores ao que tu promete. Claro, a empresa diz que é capaz de fazer tudo, no caso do provedor logístico, né, para o embarcador.
Mas daí na hora H tu vai ver, pô, o cara era para mandar 5 caminhões, mandou 2. E que deu os outros 3, não, vamos vir amanhã. Pá, agora tu já me quebrou as pernas aqui, cara. Eu tinha que entregar isso até esse fim de semana. Não fazem bons acordos, não ajustam bem as práticas entre ambas. Um se ajusta, né, às práticas da empresa, cada empresa tem as suas manias, inclusive no mesmo ramo. Uma coisa é embarcar para lá, outra coisa é embarcar para CTA, outra coisa é embarcar para Souza Cruz. Tudo é tabaco, mas cada um tem as suas regrinhas lá e tu tem que atender. Inclusive questões assim de segurança, uniforme, regras sanitárias, agora com Covid, né? Todo mundo está preocupado, né? E vai ficar ainda durante um bom tempo. Mudança na liderança, muitas vezes também essas empresas têm rotatividade dos gestores, né? Sai o pai, entra o filho, ou é vendida, ou é incorporada, aí muda a direção, então isso também afeta muito. Expectativas irreais de resultados também, por isso que eu digo, os dois têm que se conhecer muito bem, né? O 3PL, o operador logístico, e a empresa embarcadora. E nesse meio tempo também, aí, outra reclamação é a ausência de informação adequada. A má comunicação, né? As pessoas, as coisas não são muito as claras e acaba dando problemas. Bom, mesmo assim, as empresas partem para a terceirização. A terceirização, a gente viu na aula passada, ganhou terreno e tem ganho terreno, mas hoje o pessoal já avalia muito mais, vale ou não vale a pena. Tem uma série de caminhos aí para a gente avaliar, depois a gente vai ver tomada de decisão, né? Terceirizo ou não terceirizo? Essa é uma das mais importantes decisões na logística. Seja do que for, não estou falando só de atividades logísticas, pode ser de uma parte da tua produção também. É muito comum, né? Vamos terceirizar a pintura lá do nosso processo. Uma empresa especialista em pintura. Tá, tudo bem, faz parte do processo produtivo, mas é uma atividade terceirizada. Bom, muito difícil, gente, uma empresa fazer tudo, né, pessoal? Então, é normal que alguma coisa tu vai ter terceirizado lá na tua empresa. E claro que a principal razão sempre é reduzir custos e, se possível, ter ganhos de qualidade, né, e flexibilidade no serviço. Então, pessoal, como eu falei, todo mundo, né, a terceirização tem que ser muito bem calculada. Mas vocês viram no vídeo ali, o primeiro, né, que fala aquele cara lá do ser logístico, lá, e diz assim, olha, às vezes a terceirização, se tu botar na ponta do lápis, até é mais cara. Mas o fato de tu não ter mais que se preocupar com aquilo, de ser uma coisa flexível, contrata quando precisa, quando não precisa, não contrata. Tu imagina lá, eu tenho frota própria. O que pressupõe frota própria? Tem empresas que ainda têm, por algum motivo, eu tenho clientes aqui que ainda tem uma parte da frota própria. Caminhão, manutenção, gasto com pneu, combustível e motorista. Tem que ter os motoristas. O caminhão tem que ter motorista. E às vezes a maioria das empresas tem sazonalidades, tem altos, tem picos que tem bastante demanda. E quando vê, os caminhões estão tudo parados lá. Só que eu estou pagando o motorista, estou pagando, sei lá, o leasing do caminhão, se eu tive que investir, enfim, estou direcionando esforços, energia e gastos para uma coisa que nem está sendo necessário naquele momento, por conta da sazonalidade. Então, isso aí, esse problema eu não tenho na terceirização, né? Se eu preciso, eu chego para o terceiro e digo, olha, hoje tu me manda, claro que, né, tem que avaliar bem antes se o cara é capaz de fazer isso, para não ter aquelas decepções que há pouco citei. Mas aí eu digo, cara, agora no meu período de safra aqui, é o que as somagias fazem com os transportadores. A gente tem tanto transportador aqui, né? Eu quero que vocês se dediquem para nós aqui. Tem que escoar a safra do tabaco. E daí entre safra do tabaco? Não, agora vocês podem se dedicar para outras coisas, mas eu não vou precisar de vocês durante 2 meses, 3 meses. Aí. Então, assim, tem essa flexibilidade. Então, tem várias vantagens, tá, pessoal? Eu reduzo a minha equipe, passo, né, essa equipe para o terceiro. É óbvio que eu vou ter algumas reduções, mas nem sempre, né, de custos. O bom é que eu não vou precisar investir em grandes somas de capital aí, em ativos, né? Por exemplo, comprar caminhão é caro. Qualquer caminhãozinho mais ou menos aí novo, tô falando, né? Sem a carreta, pega aí Scania, Mercedes-Benz, um bom caminhão aí, 600 mil, 700 mil, não tô atualizado, mas é por aí, olha o investimento, bota mais a carreta, quando vê, tu já tá, né, lá em cima. Armazéns também são custos, né? Então, são coisas que, à medida que eu vou terceirizando, quem vai investir? O terceiro. Eu não me preocupo mais com isso. Isso me dá vantagens competitivas, eu me dedico cada vez mais ao meu negócio, vocês viram no primeiro vídeo, né? Reduzo riscos. Por exemplo, antes eu sempre estava preocupado com um acidente lá do meu, né? O meu motorista ficar inativo, eu ter que, enfim, fazer uma enjambração lá, imagina. Os riscos que eu tenho mantendo uma frota própria. Todos esses riscos passam para o terceiro. Claro que ele também pode se acidentar também, mas sim, mas eu não quero saber, cara. Se o cara se acidentou, tu tem que botar outro motorista para outro caminhão, senão tá lá no teu contrato. Tu tem que me prover. Não tá no contrato assim, caso um motorista esteja doente, então não preciso te atender. Não.
vai me atender sempre. Te vira para conseguir motorista e caminhão. A informação flui melhor, né? O pessoal tem visto isso, claro, né? Havendo uma boa relação, uma boa formalização. E a empresa terceirizada, ela é o ramo dela, as empresas de transporte aqui sabem tudo de caminhão, de tecnologia de caminhão, do que dá para fazer para o caminhão, do que está vindo de caminhão com mais tecnologia. Eles é que vão se dedicar a isso, não a minha empresa. Eu vou me dedicar, se eu sou uma empresa de tabaco, eu vou me dedicar ao tabaco. Se eu sou a Amor, eu vou me dedicar à produção de casa e lazer. Se eu sou a Chalinho, eu vou me dedicar à produção de brinquedo. Transporte é com os meus terceirizados, armazém com meus terceirizados, embalagem, se for o caso, né, dá para terceirizar mais coisas. Então, pessoal, como eu falei, o grande dilema, fabricar internamente ou terceirizar. Como eu decido isso? Nós não vamos, neste momento ainda, trabalhar com levantamento de custos e cálculos, embora seja imprescindível. Isso vem mais adiante quando nós estudarmos custos logísticos, tá? No nosso programa, mas não é agora. Agora a gente tem uma fase anterior, eu tenho que entender melhor como é que funciona a minha rede de suprimentos. Mas aqui eu já consigo ter algumas ideias bem interessantes, mesmo sem ter na mão os cálculos, tá? Sempre tem que fazer os cálculos, mas né, deixando de lado os cálculos, eu já tenho alguns caminhos que me recomendam ou não a terceirização. Então, a grande decisão, seja o que for, na operação de uma empresa, né? Faço internamente ou terceirizo? Em rede de suprimentos, a gente sempre vai estar questionando isso. Fazer internamente, dentro de uma linguagem que a gente já citou na aula passada, hoje nós vamos reforçar, significa, muitas vezes, verticalizar. Eu não tenho a operação de transportes e quero ter só para mim. Seria o inverso do que nós estamos falando. Então, eu estaria verticalizando, tá? Então, eu estou incorporando outras atividades que até então não eram minhas, eu estou incorporando a minha organização como um todo. O contrário é a terceirização. Eu tenho o transporte como próprio, mas não quero mais me incomodar com isso. Terceiriza. Né? Ou com outras empresas, ou então, como tem acontecido, já citei o exemplo antes, de algumas empresas propõem para os próprios funcionários. Ó, quem sabe, né? Eu me lembro quando eu estava trabalhando no Universo, a cada 3 anos tinha uma crise na empresa. Né? Isso era normal em Brasil, trabalhando, né? Vocês já são mais novos, talvez não tenham passado por tantas crises, mas eu passo por uma a cada 2, 3 anos, considerando os clientes que a gente tem. Né? O tempo de fumageira era só no mundo do tabaco, agora que a gente atende várias empresas, então a coisa se multiplica. E teve um ano lá que a decisão, na época era a febre, né? Ó, vamos terceirizar o máximo que a gente pode. Então a gente fez um levantamento de todas as atividades terceirizáveis. Claro que as primeiras ali que apareceram, aquelas mais tradicionais, assim, que até nem são muito do mundo da logística, né? Mas o caminho é o mesmo que de tomada de decisão. Vigilância, refeitório, malote, aí já tinha logística, né? Algumas atividades lá da manutenção mecânica de veículos, da manutenção mecânica de máquinas. Meu Deus, se terceirizou um monte de coisa. E mesmo quando empatava, assim, não era muita vantagem, a gente chegava a conclusão que no médio prazo a gente ganhava dinheiro, porque tu, como eu falei, se livrava aí de um monte de investimentos, preocupações, gastos de energia aí, e tinha mais tempo para se dedicar às coisas que realmente interessam. Então a gente vai falar muito disso, tá, pessoal? 2 perguntas fundamentais, tá? Depois eu vou dar um modelo mais completo, mas assim, se vocês quiserem uma decisão bem rápida, façam essas 2 perguntinhas aqui. Ó. Qual é a importância da logística para o sucesso da empresa? Eu estou falando de importância estratégica. Eu vou usar a logística como parte das minhas estratégias competitivas ou não, eu quero me incomodar o mínimo possível com a logística. Ela é importante, porque tem que transportar. A importância aqui que se fala não é no aspecto meramente operacional. Se for no aspecto operacional, toda a logística sempre vai ser importante para tudo que é empresa. Transportar mercadoria, transportar bens e serviços se faz necessário no dia a dia. Mas a questão é a importância estratégica. Eu vou estar investindo em veículos cada vez melhores, dando cada vez mais capacitação para os meus motoristas, vou me preocupar com alianças estratégicas no mundo da logística, isso aí é o meu principal, né? Se a resposta for não, então a importância estratégica da logística não é assim tão grande. E também quanto competente a minha empresa é na função logística. Se eu considero que a minha competência é muito superior ao que tem no mercado, então é melhor tu continuar. E isso te dá vantagem competitiva, continua. Assume os riscos, assume os custos. Agora, se tu entender, não, eu sou ruim nisso aí, eu nem entendo de caminhão, meu negócio é tabaco, meu negócio é cadeira de praia, meu negócio é brinquedo. Então, de repente, né, não é por ali que tu vai tirar as maiores vantagens, não é nessa competência que tu vai depositar os maiores esforços. Essa tabelinha, de certa forma, resume o que eu estou falando, tá, pessoal? Pense num gráfico XY, né? X e aqui o Y.
Aqui está a importância estratégica da logística para a empresa. Então, se a importância for alta, aqui, né, mais para cima a importância é mais alta, aqui é mais baixa. E no eixo X, a competência, o quanto a minha empresa, né, ela tem bom desempenho, né, é competente para desempenhar ou não bem a logística. Se a minha competência é baixa, ou se a minha competência é alta. Alta quando eu digo assim, né, a nível de competir com qualquer outro operador logístico no mercado. Se os dois são baixos, pessoal, eu fico nesse quadrante aqui, terceiriza. Se a minha competência é baixa e a importância estratégica é baixa, pode terceirizar. Não é uma atividade essencial. Ah, não, mas os dois são altos. Quer dizer, eu sou muito bom, a minha competência é altíssima, acima da média em termos de desempenho, e eu quero tirar vantagem estratégica da logística, porque questão de ganhar mercado, ganhar dos meus concorrentes, tem estratégias bem definidas quanto a isso. Então continua desempenhando internamente. E aqui tem os meio termos, né, de ter um sócio, um parceiro competente, se a importância for alta, né, ou ser um parceiro líder de uma empresa de logística aí também. Tá? Então são situações intermediárias, mas vocês vão estar sempre olhando, né, esses dois extremos aqui. Esse aqui é um dos modelos, eu trouxe mais. Bom, então, resumindo o que eu falei antes, né, o que é a verticalização? A empresa vai produzir internamente tudo que ela puder. Tá? Então, grande indagação, fazer. O que é horizontalização e o termo mais do nosso cotidiano, terceirização. Comprar de terceiros o máximo de itens, né? Então, a pergunta-chave é comprar, tá? Então, por isso que vocês vão ver muito na literatura, assim, fazer ou comprar. Na verdade, o que diz isso? Verticalizar ou terceirizar. É isso, tá? São sinônimos. Aqui 2 exemplos, tá, pessoal? Olha só, olha como muda de negócio para negócio. Tá? A Walmart, tá? São exemplos que estão aí na literatura e são consagrados a nível mundial. Ela tem aí boa parte, a maior parte das suas atividades logísticas executadas na própria empresa. Estou falando do Walmart, rede de supermercados e tudo mais, utilidades, porque eles querem garantir altos padrões de serviço ao cliente, eles entendem que não tem outros que são capazes de fazer com o mesmo padrão de qualidade. Eles entendem que os custos são uma parte significativa dos custos totais. De fato, imagina, tem que transportar mercadorias para um monte de filiais aí a nível mundial, né? Olha como a conta vai longe. Então, eles preferem ter na mão esses custos, eles entendem que, não tendo intermediários, eles são capazes de baixar os custos. Eles entendem que a operação deles é bem eficiente, tá? E tem gente competente para fazer. Ok. Nesse caso aqui, o Walmart faz na própria empresa. Já a Dell foi o oposto. A terceirização das atividades logísticas pode conduzir a reduções de custos, melhoria do serviço ao cliente. Olha só, a logística não faz parte da estratégia da Dell. Contato direto com o cliente, ele monta seu computadorzinho, manda vir, enfim, eles prezam por um nível de serviço, né, mas essa bola toda eles passam para os terceirizados. Então, eles cobram níveis de serviço, níveis de qualidade, tá? A Dell não tem muita eficiência na sua própria logística, já trabalhou no passado, mas ela viu que era só incomodação e chegou a conclusão, olha, não vamos nos dedicar a isso aí, não é o nosso core business, que a gente chama, né? Que nem o primeiro vídeo falava para vocês. Então, pessoal, como eu falei, as duas empresas são felizes, uma verticalizando, a outra terceirizando. O importante é que elas consigam chegar a seus clientes com competência. Então, pessoal, aqui um resumo do que a gente vinha falando. Vantagens da terceirização, né? As que a gente sempre pensa, nem sempre elas se confirmam. Quando a gente começa a botar os números no papel, aí a gente já tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas a ideia sempre é que a terceirização nos traga redução de custos, flexibilidade, né? Se eu precisar muito, eu tenho bastante fornecimento, se eu precisar pouco, eu tenho pouco fornecimento. Vou jogar com o know-how dos fornecedores, dos operadores logísticos, e eu vou poder me dedicar ao meu produto. Tá? Então, a gente chama isso de, né, dedicar ao core business, que nem falou o cara do vídeo aí. Tem desvantagens, tá? Eu não tenho muito que dar pitaco na tecnologia dele, afinal é outra empresa. Claro, posso, via nível de serviço, induzir o meu fornecedor logístico a investir mais em tecnologia. Eu sei porque a gente passa por isso aqui. A Meller Transportes, que é uma empresa que a gente atende, a gente trata do planejamento estratégico da empresa, e aí, dentre os desafios, um dos clientes chegou e disse, olha, vocês vão ter que investir mais em rastreador, mais tecnologia desse tipo, de segurança, de não sei mais o quê, e a empresa até já tinha algumas iniciativas bem boas nesse aspecto, mas não tudo ainda, né, porque isso agrega custo. E o desafio, pior que normalmente quando eles vêm com esses desafios tecnológicos, a coisa é mais ou menos assim, ó, e nós não vamos pagar nada mais por isso, tá? É só para saber, assim, se quiser continuar com a gente,
a gente gosta muito de vocês, mas é interessante que vocês investissem um pouquinho na tecnologia para a gente continuar essa parceria. Então, a mensagem é essa, ó, se não fizer, tá fora. Mas, claro, se a empresa não é capitalizada, não é o caso da Amélia, né? Às vezes o cara não tem condição, né? E aí acaba tendo prejuízo. Eu não vou oferir os lucros do fornecedor, claro, mas eu deixo para ele, tá? Mas se ele tem margem, né, isso poderia ser incorporado por minha empresa, vou ter que deixar para o fornecedor. Vou ficar dependente, sim, cada vez mais dependente, né? Mas por isso que a gente tenta migrar para uma aliança aí de parceria, com contratos, tudo muito bem alinhavados, para não deixar ninguém na mão. Né? E vou ter que, claro, a partir do momento que eu terceirizo uma operação logística, né, pessoal, exemplo, eu tinha transporte próprio e eu vou ter que demitir gente. Por isso que o melhor arranjo, na prática, que o pessoal faz, né, é tentar chegar lá para os próprios funcionários ou para os terceiros, né, esses arranjos também existem, vi muito disso, em empresas que terceirizaram, principalmente transporte, mas é o que a gente mais fala transporte, que é o que está mais presente aqui na nossa região. A cultura de gestão de armazéns ainda é um pouco pequena, tem alguns CDs aqui, de algumas empresas, mas eles mesmos gerenciam normalmente, e a cultura de embalagem e processamento de pedido é menos ainda, tá? Tem pouca coisa também. Então, mais é transporte, o mais visível. Né? Aí tu tem que demitir pessoas. Aí, para não ficar tão traumático, o que se faz, né? A gente vai lá e fala com os futuros terceiros que a gente vai, olha, eu tô com os motoristas bons aí, tu não quer contratar eles? Tá, para tu atender nós, de repente, tu vai precisar aumentar o teu efetivo, aí tem uns caras bons, né? E aparece muita gente que às vezes vai lá. Claro, daí eles vão demitir os ruins deles, né? Então acaba alguém sendo demitido nessa história, a não ser que a empresa aumente o volume. Tá? Então sempre tem um traumazinho ali nessa história. Verticalização, tá? Aí vocês vão ver que é sempre o oposto, que é vantagem de um e desvantagem no outro. Na verticalização é quando eu incorporo, né, uma atividade que não era minha e incorporo. Então, eu não tinha frota própria e decido ter. Né? Eu não tinha armazéns próprios e decido ter. Vou ter mais independência aí, né? Está tudo na minha mão. Eu posso incorporar uma parte do lucro, né? O meu lucro pode aumentar. Eu tenho a Refrimate de Venâncio Aires, que é nosso cliente também, ela entendeu dessa forma. Tá? Eles tinham tudo terceirizado, a questão do transporte. Aí o principal gestor lá, um cara empreendedor, e ele pensou, vou montar minha própria transportadora. Cara, é uma outra empresa, um outro CNPJ, mas está operando tudo junto ali, tudo perto. E ele ficou lá, de principal fornecedor de transporte para ele mesmo. É tudo do mesmo grupo. Então tem formas e formas de tu fazer isso. Não necessariamente tu tem que estar sob o mesmo CNPJ. Tu pode montar diferentes empresas. Aí tem que avaliar as questões tributárias e tudo mais. Né? Então com isso ele tem mais autonomia. Tá? E ele define a tecnologia que ele vai agregar nos caminhões dele, dependendo das estratégias. Então, ali ele já viu vantagem competitiva nesse aspecto. Agora, claro, né, teve que investir em caminhão. Felizmente, ele pessoalmente, e os sócios eram pessoas capitalizadas lá e conseguiram, né, fazer um investimento. Né. Perde um pouco o foco, porque às vezes, que nem eu falei, está mais preocupado com o caminhão do que no caso lá da Refrimate de produzir refrigeradores comerciais, né? E aumenta, é mais gente trabalhando, embora não está no meio do CNPJ, mas tu vai ter que contratar motorista, gestores, enfim, tem que ter uma equipezinha aí por trás disso aí. Pessoal, ó, esse ritual aqui vocês já conhecem, tá? A gente já falou em aulas anteriores, né? As camadas, né? Então aqui no meio sempre vai estar a minha operação, né? Então normalmente tem aqui a primeira camada, nesse caso aqui o atacadista, e lá no final o varejista, e poderia ter até um terceiro aqui, que seria o consumidor. Tá? Mas aqui tem só duas camadas para o lado da demanda, né? E duas camadas para o lado do fornecimento. Tá? Então, a gente tem aí o fabricante de componentes e depois o fornecedor de matérias-primas. Então, aqui tem uma explicação sintética e eu acho que representa o que a gente mais precisa nesse momento, para vocês entenderem. Aí, pensando em verticalização, tá, pessoal? A gente fala muito em direção, amplitude, equilíbrio da integração vertical. Direção é para que lado eu vou. Então, por exemplo, se eu vou para o lado da demanda, por exemplo, eu sou aqui fabricante de peças para veículos, peças automotivas, e tem um atacadista até eu chegar no varejista lá, que é o carinha da autopeça lá que vende os meus produtos. Isso a gente chama integração ajusante. Eu vou lá e vou comprar, entre aspas, né, o meu atacadista, ou vou tirar ele do caminho, ele vai ser como se fosse uma empresa só. Então, eu estou integrando aqui, vamos dizer que esse cara aqui seja só armazéns de estoque de entrada, estoque de saída, né? E eu vou incorporar isso aí, esses armazéns, e de repente até a operação de transporte aí no meio. Então, estou fazendo uma integração ajusante para o lado da demanda. A montante é para o lado do fornecimento. Eu
eu faço a montagem aqui dos componentes, enfim, né, e eu preciso de componentes separados. E lá pelas tantas eu começo a chegar, não, mas espera um pouquinho, eu consigo fabricar esses componentes também. Então, né, eu compro a fábrica de componentes. Tá? Então, estou fazendo a integração a montante. Então, assim, e eu posso ir até mais longe. Se for a nível só de primeira camada, tanto de um lado quanto do outro, eu estou dizendo que eu estou fazendo um processo de integração vertical, de verticalização de pequena amplitude, de pequeno tamanho, só primeira camada. Agora, se eu já começo a ir para a segunda camada, ou talvez até terceira, aí realmente a empresa já começa a ficar gigante. Tem empresas que fazem isso. A Philip Morris fez isso em algumas operações. A Philip Morris, até um tempo atrás, não se preocupava com processamento de tabaco, produção de semente, não estava nem os caras não queriam nem ouvir falar disso aí, parecia que serviu de outras empresas. Agora, hoje, eu atendo empresas que são da rede de suprimentos da Philip Morris. Hoje eles compraram, tem processamento de tabaco, tem algumas operações de processamento, eles continuam fazendo cigarro, mas eles já têm o processamento de tabaco. Eles têm já áreas de produção de tabaco in natura, né? Compraram algumas filiais aí, que é aquelas instalações tradicionais das fumageiras que fazem contato com os produtores rurais, então eles já estão até dizendo, produtor, trabalha desse jeito. E também já compraram empresa de semente de tabaco. Tá? Então, olha como eles estão várias camadas para trás aí, né? Estão fazendo uma integração a montante, indo para trás na cadeia de suprimentos, cada vez mais integrando, né, as várias camadas aí. Muito bem, pessoal. Então, isso aqui explica esquematicamente esses vários tipos de integração, tá? Usem esse roteirinho, esse fluxograma, aqui, um fluxograminha de tomada de decisão. A atividade tem importância estratégica? Se sim, explora manter a atividade na empresa. Se não, segue adiante nas perguntas. A empresa que está cogitando a terceirização tem conhecimento especializado nesse assunto, por exemplo, transporte? Se sim, explora manter a atividade na empresa. Se não, segue adiante. O desempenho das operações que estão integradas à minha empresa, exemplo, transporte, é superior. Então, pessoal, sempre assim, eu tenho lá uns caminhãozinhos e faço o meu transporte. O meu desempenho é superior aos dos fornecedores de transporte, transportadores que tem por aí? Se sim, eu sou muito mais competente que eles, então continua com a atividade, tá? Continua dentro da tua empresa. Se não, faz nova pergunta. É provável o melhoramento significativo do desempenho? Quer dizer, eu vou conseguir melhorar o desempenho? Tudo bem, meu desempenho não é superior, mas eu consigo melhorar bastante, eu tenho competência para isso. Se sim, eu consigo melhorar, continua. Se não, não consigo melhorar, vai para a terceirização. Então, isso aqui é um efeito cascata aqui, que nos dá o caminho aí, sem, como eu falei, né, sem cálculos ainda sem cálculos, mas já dá um caminho que nos ajuda aí a decidir terceiriza ou não, né? E análogo a isso aqui, só que no caminho inverso, né, é o verticaliza ou não verticaliza. Então, na verdade, quando eu estou dando sim aqui, eu estou verticalizando, né? E quando eu estou dando não, eu estou no caminho da terceirização. Pessoal, assim, aqui eu trouxe apenas a título de ilustração, a gente já está indo para o fim, tá, da exposição, mas a ideia era mostrar para vocês que a questão do fazer você mesmo ou terceirizar tem aí uma série de impactos nos objetivos de desempenho de qualquer operação. Existem 5 grandes objetivos, né, que a gente sempre trata no mundo das operações. Quer dizer, se eu não afetar nenhum deles, não vale a pena o que tu está fazendo. Tá? Ou tem que melhorar a qualidade, ou tem que ser mais rápido, ou tem que ser mais confiável, ou tem que ser mais flexível, ou tem que baixar custo. Tá? Então, aqui aparecem, né, situações em que a gente faz o fornecimento interno, faça você mesmo, versus fornecimento terceirizado, ou compre. Então, tem várias vantagens aqui, né? No caso de fazer você mesmo, os problemas eu rastreio de uma forma mais rápida, eu consigo sincronizar a produção, a comunicação é interna, por isso é mais fácil, eu estou mais próximo das necessidades do negócio, porque todo mundo se conversa, eu posso agregar lucros com essas operações fazendo eu mesmo. Então, com isso aqui, eu consigo agregar valor a esses objetivos. Já no fornecimento terceirizado, também dá para agregar valor, né? Desde que o meu fornecedor seja especializado, né? Ainda que a comunicação seja um pouco mais difícil, né? Mas eu tenho como tratar isso aqui. Hoje em dia, com tecnologia, rastreamento e tudo mais, é possível. Rapidez de resposta, eu posso acertar isso via contratos, nível de desempenho, embora eu tenha que conviver com atrasos. Então, vocês estão vendo aqui, existem alguns riscos aqui na terceirização, não tem dúvida. Eu perco um pouco o controle da situação. Mas eu tenho outros ganhos aí que são bem expressivos e eu também posso, sim, contribuir
com os vários objetivos de desempenho. Aqui, pessoal, é outro esqueminha para você saber se vão fazer integração vertical. Está aqui no extremo, é a empresa que normalmente trabalha fechada, com poucos fornecedores e não quer que a operação terceirize nada, né? Então ela tem como estratégia a integração vertical. No outro extremo, vários negócios virtuais, spots eventuais com vários fornecedores. É aquela empresa que terceiriza tudo. Então tem vantagens aí nos meio termos aqui de fornecimento em parceria, fornecimento no mercado nacional, mas quase sempre, né, a gente olha, como eu falei antes, os extremos aí para saber se eu me inclino mais a uma estratégia de integração vertical, que seria a verticalização, ou mais para terceirização. Pessoal, e para fechar aqui, né, é importante vocês saberem que gestão logística a gente só faz quando está bem controlado, bem planejado e bem controlado. Tá? Então, a gente tem aí um processinho de gestão nesse mundo, né, do controle da cadeia de suprimentos, da rede de suprimentos. O caminho, muitos de vocês já viram algo parecido comigo lá na qualidade, tá? O pessoal da administração. É muito parecido, pessoal. De novo, por isso que eu falei que as coisas andam juntas. Eu tenho aqui um processo com entradas e saídas, como tudo na vida, tudo a gente usa abordagem de processos. Então, eu tenho as atividades que entram nos meus processos de cadeia logística, né? E o que eu entrego, né? Eu entrego o transporte, a carga no local certo, a carga armazenada, o produto embalado, eu entrego o valor logístico. Legal, mas tudo bem, isso aqui é a parte que a gente enxerga acontecendo. E ainda tem que considerar que existem forças externas, né? Hoje em dia, imagina a Covid, né? Quanta empresa de logística sofreu com a Covid, e outras, né, por conta do aumento do e-commerce, né, pedir comida em casa, aquelas coisas, pedir compras em casa, aumentou, tá? Eu tenho um cliente aqui que está feliz da vida, não quer mais que termine o Covid. Está vendendo como nunca. Então, assim, é a parte que a gente enxerga, tá? Essa é a atividade logística, né? Uma série de inputs, todo um processamento e depois as entregas várias ali, que seriam os serviços logísticos. Como é que a gente trabalha isso aqui? A partir das saídas, pessoal, eu tenho que medir desempenho. A gente produz relatórios, tem softwares para isso, RPs, né, modelos aí que me dão condições de saber, né? Por exemplo, o teu custo por quilômetro, como é que está? Um dos itens que eu mais vejo nas empresas. Pega lá um caminhão padrão aí. Quantos quilômetros, em média, teus motoristas fazem por litro? Isso aí, olha, é impressionante, pessoal, mas de 3 para 3,2 quilômetros por litro, para pegar um exemplo de um caminhão aí, né, que transporta cargas mais pesadas, é uma diferença brutal nos custos. Porque combustível é o insumo mais caro, né, que mais a gente usa. Então, só para dar um exemplo, pega relatórios de desempenho, faz um monitoramento permanente, esse monitoramento é motorista por motorista, trajeto por trajeto, tem que ter software, e compara, né, com a ajuda de gestores, ou de consultoria, se for o caso, ou softwares hoje em dia já ajudam a otimizar isso aí, né. Eu tenho lá minhas metas, essas metas garantem, então, os padrões de lucro que a empresa almeja, né, DRE, aquelas coisas todas do mundo financeiro. Comparo, se está bom, né, deixa assim, se não está bom, ação corretiva, e aí eu tenho que mudar aqui as entradas, tenho que mudar, de repente, o processo, tenho que me adaptar às forças externas. Então, isso aqui é um grande plano do check action, do inglês, PDCA, tá? Podem colocar aqui do ladinho, PDCA isso aqui é. Tá? Só que uma visão mais do mundo da logística. Pessoal, então esse é o mundo, né, que a gente tem que se preocupar. Grandes decisões são tomadas aqui, terceiriza, verticaliza. Eu tenho que levar em conta vários aspectos. Eu tenho que ter controle do desempenho, senão esse negócio, né, fica de qualquer jeito. Até porque as relações mudam, né? Muitas vezes tu faz uma parceria, eu já vi empresa que terceirizou e depois desterceirizou. E depois de um tempo os caras chegaram, não estava valendo a pena, o nível de serviço não melhorava, os custos aumentavam, aí tinha questões trabalhistas, normalmente também tem esses riscos, risco Brasil, né? O contratante, né, no caso, ele pode ser chamado junto num processo trabalhista, então os caras estavam começando a ver, poxa, nós se incomodamos igual, a gente queria passar tudo isso para o terceirizado, mas no fim o juiz chama a gente junto porque a gente é tomador de serviço e o cara ainda processa a empresa dele e processa a empresa embarcadora, quer dizer, então teve gente que reposicionou seus negócios aí, desterceirizou, quer dizer, verticalizou de novo, né, voltou para trás. Não é em todos os casos, mas aconteceu, eu vivenciei isso também. Então, o monitoramento nos diz se nós estamos ou não estamos no caminho certo, através de indicadores de desempenho, que aqui seriam os relatórios. Muito bem, pessoal.
Eu vou agora só preparar vocês, né, para o exercício, que é o ponto-chave depois para liberar vocês para os exercícios. Eu acabei exagerando um pouco nos exemplos, tá? É o meu estilo, vão se acostumando. Eu tenho muita vivência e é a forma que eu me expresso. Citei vários exemplos aí de empresas, né, que a gente está aí vivendo o dia a dia e eu acho importante passar isso aí para vocês. Fica como aprendizado, né, para a vida também, saber que essas coisas, né, como eu falei, é trazer um pouco da realidade para vocês. Eu vou explicar esse exercício aqui, ó. Tem uma planilha de Excel, vocês abram ali. Então tá aqui, ó, pessoal, tem uma cadeia de suprimentos. Vocês já viram essa cadeia na aula passada, tá? É a mesma lá, eu encerrei a aula falando do fabricante de artigos de plástico. Tá? Então desenhei aqui. Pessoal, o Excel é a ferramenta que o Marcão usa, eu vou deixar isso aqui para vocês, obviamente, se vocês quiserem usar. É obrigado a usar? Não. Dica, pode fazer isso aqui numa folha de papel em branco desenhando à mão. Tanto faz, o que interessa é chegar nas mesmas conclusões. Aqui tem uma simbologia, são as operações logísticas e os fluxos que a gente tem envolvidos aqui no processo. E tudo vai funcionar, pessoal. Vocês vão ver que é, né, coisa do Marcão mesmo, tá? E é assim que a gente faz. Essa, como eu falei, é ferramenta assim que não tem os livros, a gente desenvolve para ajudar as empresas. Tá? Eu desenvolvi em Excel porque acho tranquilo para mim trabalhar, mas quem não acha, faz à mão, faz o desenho à mão livre mesmo. Isso aqui é um quebra-cabeça, pessoal. Tem um monte de símbolozinho aqui. O triângulo de cabeça para baixo representa estoque, a flechinha representa transporte, a caixinha representa embalagem, esse negócio aqui cinza representa processamento de pedido. Tem umas palavrinhas-chave aqui que depois vocês vão ver. Vocês vão montar esse quebra-cabeça arrastando, né? Vamos pegar aqui, eu acho que aqui tem um processamento de pedido. Vou dar um exemplo aqui, tá? Então, vou arrastar, acho que aqui tem um processamento. Depois eu explico com mais detalhes, obviamente, tá? Agora é só para vocês pegar o gosto. Acho que tem um processamento de pedido aqui. Bota lá, então. Tá? Acho que tem um transporte aqui, tá? De artigos de plástico. Então, bota aqui, né? E depois, cuidado não arrastar, né? Bota aqui junto. Então, pessoal, vocês vão encher isso aqui de operações logísticas. Cada uma dessas relações, cada uma dessas flechinhas aqui representa uma relação interorganizacional, que para nós agora não interessa se é feito terceirizado ou verticalizado. Isso vai ser tema de análise depois de estar pronto. Mas é assim que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que completar isso aqui, ó, arrastando tudo que a gente acha que tem a ver. Aí vocês não, esse monte de coisa, esse monte de coisa mesmo. Mas esse aqui, né, eu vou explicar antes um outro modelo para vocês, né, e aí vocês vão ver que é bem interessante toda essa lógica aqui, né. Tá? Mas é a mesma cadeia que está ali no material da aula passada, acho que no final, bem no final dos slides da aula passada, tinha uma coisa parecida com isso aqui. E não pode sobrar nenhum aqui, pessoal. Tudo vai ser, é que nem um quebra-cabeça, né? Não tem quebra-cabeça completo se faltou uma pecinha, ou sobrou uma pecinha. Aqui é a mesma coisa. Então, eu já fiz nesse formato, porque eu não quero vocês, né, tendo que fazer muito desenho e coisa e tal, né? Quem gosta de fazer o desenhozinho à mão, não tem problema nenhum também, pode fazer, né? Como eu falei, pega papel em branco e vai fazendo. Tá? Então, nós vamos aprender a resolver esse tipo de problema, ok?